Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o Coreia. Vamos dar continuidade então na introdução sobre economia. Nesse vídeo a gente vai falar do primeiro momento da economia, que data de 400 a.C. até 1770 d.C. Iremos falar de Platão e o modelo estatal ideal, datado de 380 a.C. Comentaremos sobre as ideias de Aristóteles em 350 a.C. Depois iremos falar sobre a ideia de preço justo de São Tomás de Aquino, datado entre 1265 a 74 a.C. E depois a gente vai passar a comentar sobre as instituições financeiras criadas em 1397, as letras de câmbio que começaram a ser criadas em 1400, a oferta de moeda em 1492, a Companhia Britânica das Índias Orientais e o Comércio Internacional de 1599, e vamos tecer alguns comentários sobre a política mercantilista de Thomas More de 1630, o estouro da primeira bolha especulativa em 1637. Falaremos também sobre Josiah Child e o livre comércio, datado de 1668, sobre William Penn e a tentativa de medir a economia em 1682. Vamos também comentar sobre John Locke e a sua ideia de vida, liberdade e propriedade, datado de 1689. Gregory King também vai ser comentado, e o Sumário Estatístico de 1697, e as ideias de David Hume e os bens públicos de 1752. Além disso, a gente vai também comentar sobre François Quesnay, a terra e a agricultura como centro da economia, datado de 1756, parando em 1758, ainda com Quesnay, e o funcionamento da economia como um todo e o nascimento da macroeconomia. Então é isso que a gente vai comentar um pouco aí nos próximos capítulos. Vamos começar então falando sobre os primeiros sistemas econômicos, que eles datam muito antes de Aristóteles e de Platão. Por quê? Porque os sistemas econômicos eles surgiram naturalmente, à medida que as profissões produziam bens e serviços passíveis de troca. Como as pessoas começaram sendo artesãos e sendo tanto criadores de animais quanto agricultores, a partir do momento que eles começaram a ter sobras, começaram a desenvolver, a produzir mais do que aquilo que eles consumiam, eles começaram a fazer as trocas de bens e serviços. Primeiro de tudo foi utilizado o escambo, que nada mais é a troca de bens ou bens com outros bens ou bens com serviços. E depois foram cunhadas as primeiras moedas, que eram feitas de metais preciosos, como ouro e prata, que era muito comumente utilizado, e também mais para frente foi utilizado o cobre. O mercado ele funcionou por séculos antes de qualquer pessoa analisar o seu funcionamento. Então, como é demonstrado pela história, o mercado ele funcionava simplesmente porque ele funcionava. Ele não precisou de alguém para definir como que ele iria trabalhar, como que as pessoas iriam interagir entre elas. As pessoas começaram a fazer isso e posteriormente, depois de muitos séculos depois, que foi-se analisado o seu funcionamento. Platão, em A República, descreveu um modelo de estado ideal, onde os produtores eram especializados e forneceriam produtos e serviços também especializados para o bem comum. Já o Aristóteles, ele defendia o conceito do bem privado, ou seja, ao invés das pessoas defenderem produtos e serviços para um bem comum, elas iriam fazer produtos e serviços para elas, para posteriormente vender para outras pessoas. Desde esses pensadores até a atualidade, esses tipos de pensamento, tanto de Platão quanto de Aristóteles, continuam sendo motivos de discussão. Tanto Platão quanto Aristóteles viam a economia como um olhar moral, ao invés de analisar como ela funcionava. Por isso, eles tinham ideias de como elas deveriam funcionar e não como realmente funcionavam. Esse tipo de modelo, esse modelo de pensamento é chamado de normativo, não se atentando ao modo de como as coisas são,
mas sim como elas deveriam ser. Esse modelo de pensamento continuou até mesmo durante a era cristã, com São Tomás de Aquino, onde ele tentou definir através da ética a propriedade privada e o comércio no mercado. Em suas obras, São Tomás de Aquino tentou definir a moralidade dos preços, cunhando a ideia de preço justo, que nada mais é que um preço que não daria lucro excessivo para o comerciante. Apesar disso, eles viviam em sociedades escravocatas ou feudais. Portanto, seus argumentos morais e filosóficos eram um tanto quanto acadêmicos. No século XV, ocorreu o crescimento das cidades-estado na Europa, que se enriqueceram com os comércios internacionais. Uma classe nova, feita por comerciantes, tomou o lugar dos antigos donos dos feudos, no que se refere aos agentes importantes da economia. Ou seja, com o advento do crescimento das cidades-estados, os feudos, os donos dos feudos, deram lugar aos comerciantes e ao comércio internacional. Essa nova classe trabalhava lado a lado com os banqueiros, que financiavam as viagens de descobrimento. As nações comerciais substituíram as nações feudais, e o pensamento econômico começou a se concentrar em como controlar a troca de bens e dinheiro de um país para outro. Com isso, neste período, a ideia dominante era a do mercantilismo, onde os países se preocupavam com a balança de pagamentos, ou seja, eles estavam sempre procurando pagar menos do que recebiam dos outros países, o que chamamos hoje de balança comercial favorável. Nesse modelo, é visto como algo bom vender os produtos para outros países, porque isso dava mais dinheiro para o país vendedor. O contrário também era verdade, não sendo visto com bons olhos aqueles que compravam produtos de outros países, pois isso retirava dinheiro daquele país. Para garantir que essa balança era sempre favorável ao país em questão, os governos impunham tarifas e impostos altíssimos para a importação de produtos. Nesse período, como havia uma necessidade muito grande de investimentos para a procura por novas terras e, com isso, novos produtos a serem trazidos para as cidades, muitas empresas foram criadas. E como o dinheiro dos bancos e do governo não era o suficiente para bancar todos esses investimentos, as empresas eram divididas em pequenas fatias, chamadas de ações. Foi no século XVII que foi criado as sociedades anônimas e as bolsas de valores, onde as pessoas poderiam comprar e vender as ações das empresas. O aumento constante do comércio motivou o interesse em como a economia funcionava. Por isso, no século XVII, no período do Iluminismo, onde se prezava a racionalidade acima de tudo, foi iniciado os estudos referentes às políticas econômicas, onde os economistas tentavam descrever o funcionamento da economia, ao invés de tentar avaliar as implicações morais e éticas do mercado, modelo anterior a este período. Foi na França que nasceu um grupo de pensadores chamados de fisiocratas, onde foi desenvolvido o primeiro modelo macroeconômico, baseado no fluxo do dinheiro. No seu centro, colocaram a agricultura, ao invés do comércio e das finanças. Neste mesmo período, na Grã-Bretanha, foram retiradas as ideias mercantilistas para dar lugar à centralidade dos produtos, consumidores e no valor da utilidade dos bens na economia. Foi nesse momento que se formou a estrutura para o estudo moderno da economia. Terminamos aqui este vídeo e espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a história da economia, passando por Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e, posteriormente, através do Iluminismo, a gente começou a ver a economia com outro olhar, com uma outra modalidade, ao invés de analisá-la somente pelo método normativo e por questões éticas e morais. Lembrando que o mercantilismo ele data da época das grandes navegações e das conquistas e busca pelo novo mundo, e posteriormente a este período a gente tem o Iluminismo com a sua ideia de racionalidade acima de tudo, criou-se o solo apropriado para o desenvolvimento do que a gente entende como economia. Se você está curtindo essa série, curta, compartilhe e comente nesse vídeo e espalhe para todo mundo, porque eu quero deixar para vocês pelo menos um vídeo por semana para que a gente possa dar continuidade nessa aula de economia básica. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho aí embaixo e se tiver alguma dúvida pode deixar sua pergunta aqui nos comentários. Um abraço para todo mundo e tchau!